Eu sou Denise Nobre e mais uma vez estamos abrindo as portas do Saramban, o seu podcast de literatura coreana. Hoje a gente vai dar continuidade, então, à nossa temporada sobre ficção de cura, que eu chamei carinhosamente, então, de Os Refúgios da Alma na literatura coreana contemporânea. E hoje a gente vai falar de 2 livros. E são eles A Extraordinária Cozinha dos Livros, da Kim Ji-hye, que foi publicado aqui pela Gutenberg, e o livro A Misteriosa Confeitaria da Meia-Noite, da Yeon-ha, que foi publicado aqui pela Paralela. Para falar com a gente sobre esses 2 livros maravilhosos, nada melhor do que a tradutora do livro, Juliane. Oi, pessoal, tudo bem? Ju, obrigada por ter vindo. Daqui a pouco a Ju vai se apresentar, vai falar um pouquinho melhor do trabalho dela e a gente vai conhecer ela melhor aqui nesse episódio. E ela também já está trabalhando com outras traduções, tudo. A gente vai saber tudo já já. Só dar os recadinhos aqui dos livros que estão na pré-venda. Não tive muito tempo de pesquisar, então talvez esteja um pouco desatualizado, mas ok. Continuamos, então, com o Love So Pure, volume 3, da New Pop. E, recentemente, então, a gente lançou aí o Break Room, né, da Mieli. E agora a gente tem uma super estreia, a HQ da João Pé de Feijão, da Ingli, que vai sair, então, pela editora VR. E, inclusive, vai ter um evento de lançamento na Livraria Ego, aqui em São Paulo, no Bom Retiro, dia 21 de março, às 4 horas, quem puder ir. Vai ser muito legal, porque vai poder ter uma sessão de autógrafos e brindes exclusivos, hein? Eu recomendo. Enfim, hoje, então, a gente vai estar falando aqui desses 2 livros que eu acho que não tem muito, assim, uma classificação indicativa, nossa, nada que seja, assim, censurado, tá bem ok, apesar de, às vezes, uns temas sensíveis. Né? E aí, se a gente tiver aí algum deslize, a gente não é muito especialista em psicologia, nada do tipo, ficção de cura, às vezes, né, flerta um pouco com esses assuntos. Mas vamos tentar também não dar spoiler. Gente, sabe que é difícil? É muito difícil, mas assim, nada que vai prejudicar a leitura de vocês. E provavelmente vamos citar aqui também muitos outros livros, então talvez assim, a gente acabe revelando enredo de outros livros, porque, né, fazer comparações, mas fazer o quê? E a Ju vai me ajudar daqui a pouco a fazer, então, a sinopse dos livros. Ju, se apresenta pra gente primeiro. Então, eu sou a Juliane, atualmente trabalho como tradutora e também professora de coreano. E é o que eu queria fazer já há muito tempo, por isso eu fui para a USP, né? Me formei em 2023 e agora, felizmente, estou atuando no mercado e pretendo continuar traduzindo muitos livros. Maravilhoso! Muito bom. A Ju que tá aí nesse mundo de cultura coreana há muito tempo, né, Ju? Mais de 10 anos. Isso. Vamos lá. A Ju... já vou soltar para vocês uma bomba, que é para vocês ficarem aqui na expectativa desse episódio. A Ju gosta mais de A Extraordinária Cozinha dos Livros. E eu gosto mais da Misteriosa Confeitaria da Meia-Noite. Vamos ver aí quem vai convencer vocês qual é o melhor. Mas, enfim, você faz pra gente a sinopse de A Extraordinária Cozinha? Certo. A Extraordinária Cozinha dos Livros nada mais é do que uma pousada literária no campo. Então, as pessoas que vão até lá estão em busca de descanso, passar um tempo ali lendo ou então escrevendo. E a gente vai conhecer alguns personagens que vão passar por ali, ou propositalmente, ou ocasionalmente, por acaso. E descobrir a história de cada um deles e como que essa passagem pela pousada vai transformar a vida deles. Muito bem. Aqui em A Misteriosa Confeitaria da Meia-Noite, a gente tem também uma ficção de cura bem típica nos moldes mesmo da estrutura, né? Que vai ser cada capítulo falando um pouco mais da história de um personagem e desenvolvendo ali, tendo a transformação dele a partir desse encontro com esse estabelecimento, que aqui no caso vai ser essa confeitaria, que só abre... ela até abre de dia, mas ela realmente recebe mais clientes à noite, porque esses clientes são aí sobrenaturais, não é mesmo? Então tem aqui um quê de realismo mágico, muito interessante, assim, bem criativo a história. Tem muito também, para quem gosta, de aspectos, elementos, assim, bem culturais, né, coreano. E a gente vai estar falando, então, de uma moça que acabou de perdeu a avó faz pouco tempo. Ela já tinha perdido os pais quando ela era pequena. Então, agora, realmente, ela está, digamos, sozinha no mundo. E ela herdou aí essa confeitaria e vai ter que, então, do nada, dar conta, né, de atender os clientes que ela nem sabia que eram clientes sobrenaturais. Também porque a confeitaria tem uma dívida muito alta, né?
E aí, nesse decorrer, ela vai descobrindo, então, qual é a verdadeira função dessa confeitaria e conhecendo, então, essas pessoas no meio do caminho. Sim. E se transformando também com relação à própria vida dela, né? Sim. É muito legal. Aí, vamos falar um pouquinho das autoras? Eu não cheguei a pesquisar muita coisa da Kim Ji-hye, mas a Kim Ji-hye, esse livro, A Extraordinária Cozinha dos Livros, foi tipo, fenômeno de vendas na Coreia do Sul, né? Sim. Ele foi muito sucesso. Foi. Acho que foi um dos mais vendidos, 2022. Isso. Inclusive, ela tá agora lançando um livro também, que já tá super na expectativa, né? Para quem gostou, por exemplo, de Bem-vindo à Livraria Renandon, a autora, né, a Romborum, é muito fã da autora Kim Ji-hye, né? Eu achei isso bem legal. Porque a Kim Ji-hye, ela tem uma livraria, né? Então, assim, sei lá, talvez abrir uma pousada no campo seja um passo muito grande, né? Mas eu acredito que ela abriu essa livraria, que também tem esse espaço também de café, né, e tudo mais, e que é meio que os moldes da livraria Ryunam-dong. Sim, né? Exatamente. Acho que por isso que as autoras se identificam bastante. E aí, uma curiosidade super interessante, de bastidores mesmo, assim, é que a Yeon-ha, na verdade, esse livro foi o primeiro livro dessa autora, porque é um pseudônimo, né? Essa autora, aí se você for procurar aí a maioria dos sites vai estar dizendo que é uma autora que já é consagrada, né? No gênero da ficção científica e fantasia, realismo mágico, essas coisas. Ela já tem alguns livros premiados na Coreia. E esse é o primeiro livro, então, que ela assina com esse pseudônimo no gênero aí mais ficção de cura. Mas alguns sites dizem que já dá nome aos bois, vamos dizer assim. Que é a autora Chong Ye, que aí, assim, a gente consegue pesquisar um pouquinho mais sobre ela, ver os livros que ela já trouxe e tudo. Parece bastante interessante, né? Aí, infelizmente, ainda não temos nada em português, né? Quem sabe vem por aí, né? Tomara, porque parece muito interessante mesmo, assim. Eu gostei bastante. No Goodreads tem ótimas avaliações, os livros dela também. E eu gostei bastante, como eu disse, né? Esse foi meu favorito dos dois aqui, né? Então, já fica aí pra vocês, quem sabe? Mas, enfim, Ju, as primeiras impressões quando você lê o livro, porque primeiro acredito que você lê, assim, vamos dizer, mais despretensiosamente como leitora mesmo, para saber qual é o feeling, né, do livro, para depois você começar a separar como vai ser a tradução, certo? Sim. Quais foram as primeiras impressões desses dois livros? Então, a Extraordinária Cozinha dos Livros, que eu acho que é mais a característica dela mesmo, ela é bem, assim, detalhista, né? Foca muito na ambientação. Então, para mim, desde o momento que eu comecei a ler, eu me senti ali dentro, sabe? Eu consegui praticamente enxergar, sentir os cheiros, tudo que tem ali na descrição, né? Então, tipo, me pegou meio que assim, de cara, né? Claro que eu vou fazendo essa primeira leitura e vou fazendo algumas anotações, aí você não sabe exatamente, né? O que vai aparecer depois, o que é mais importante, né? Mas eu, por exemplo, fiquei fascinada com a questão do pé de umê. Depois disso, eu fiquei com hiperfoco em pé de umê, né? Porque, enfim, eu não conhecia, não sabia das características dele. Então, eu acho que, assim, a Extraordinária Cozinha dos Livros, ela pega mesmo pela ambientação, pela questão da natureza que ela mostra ali. Sim. Agora, a Misteriosa Confeitaria da Meia-Noite foi meio, assim, chocante. No sentido de que... Não, é porque a linguagem dela é mais direta, muito, né? Então, eu tava acostumada a pegar um livro e ter, tipo assim, uma descrição de como que a pessoa falou e tal. E já na Confeitaria da Meia-Noite, tipo, vai as falas ali. Então, eu fiquei um pouco perdida, assim, sabe? Tipo, eu não sei se essa fala aqui é isso mesmo, né? Eu já comecei a imaginar como é que eu vou traduzir isso aqui. Então, foi um choque nesse sentido. Mas eu achei muito divertido também. Tipo, esse jeito dela, né? As descrições, principalmente da Yeon-ha, quando tá na voz dela, eu achei bem divertido de trabalhar. Então, foi... Não sei se é porque o tema, ele é bem pesado, assim, mais puxado para uma coisa meio mórbida, luto, né, e tal. Então, não sei se acho que foi proposital de tentar dar essa dosada, né? Mas, não sei, eu achei mais divertido por causa disso. Acho muito interessante, concordo bastante assim, com essas primeiras impressões suas. Inclusive, foram exatamente essas primeiras impressões que eu também tive que me fizeram gostar mais de um do que do outro. Porque eu já gostei mais dessa escrita mais direta da Yeon-ha. Eu acho que
as descrições da cozinha, pra mim, pareceram até um pouco exagerada. Nossa, eu ficava, meu Deus, tá bom, já entendi que é tudo maravilhoso nesse lugar, que, nossa, o cheiro é incrível. E as pessoas... E aí, às vezes, tinha hora que eu falava, tá bom, menos, sabe? Então, se você também é desses que gosta de menos, vai por mim, vai na Misteriosa Confeitaria. Mas eu sei que tem gente que ama, né? E realmente, assim, por incrível que pareça, eu acho que na Misteriosa Confeitaria da Meia-Noite, apesar de ter muito forte essa temática, né, da morte, né? Porque realmente os clientes dela são mortos, né? Que tem algum arrependimento, alguma coisa, e vão ali buscar, então, esse último conforto para ficar em paz e, né, fazer, então, a reencarnação. Mas eu acho que ela é muito criativa e ela tem um humor muito interessante. Sim. Então, eu acho que não fica uma leitura pesada, apesar da temática. Eu já achei que alguns capítulos da Cozinha Extraordinária tinham um tema mais pesado. Porque parece que o drama forçava mais e eu ficava assim, ai meu Deus, aconteceu tudo na vida dessa pessoa. Coitado, sabe? Um pouco assim. Então, acho que foi também as minhas primeiras impressões, assim, e também o que me fez mais gostar mais de um do que do outro, talvez. São realmente características bem distintas, assim, né? Mas nesse sentido, pelo menos quando eu imagino a ficção de cura, eu quero ler uma coisa que eu vou sentir empatia. Né? Então, para mim, eu preciso conhecer os personagens, eu preciso conhecer o lugar, né? Porque eu tenho um pouco de dificuldade de imaginar se você não me apresenta, entendeu? Então, a questão dos personagens, tem a história deles antes, né? Eu acho que é pra, tipo, você conseguir se familiarizar, entender melhor a dor deles, né? E... Não sei, eles são mais... são personagens mais específicos, sabe? Tipo, a história deles não são mais específicas. Já os personagens da Confeitaria da Meia-Noite, eu acho que eles são mais genéricos. Tipo assim, o que talvez seja muito bom pra quem tá lendo, porque você consegue imaginar facilmente a relação de uma mãe e uma filha, ali de duas pessoas, um casal e namorado, um irmão e uma irmã, né? Mas, assim, não tem tanta aprofundamento na questão deles, em quem eles são. Entendeu? Então, eu acabei, não sei, tipo, por mais que as questões das pessoas aqui não tem nada a ver comigo. Tipo, o filho de um Tchebor, como é que eu vou me identificar com isso? Nunca que eu vou, né? Mas, não sei, eu consegui sentir a dor dele, sabe? E é muito curioso isso, né? Como a fórmula, né, da ficção de cura, às vezes vai funcionar muito para uma pessoa e não vai funcionar nada para outra. Porque é isso que você falou, o objetivo dos livros de ficção de cura é trazer esse conforto, trazer essa identificação, né, com os personagens e você sair dali mais em paz. A paz que o personagem encontra vem para você. E não aconteceu comigo com a Extraordinária Cozinha dos Livros, mas com a Misteriosa Confeitaria da Meia-Noite, sim. E aí eu falei, nossa, curioso, muito curioso isso. E isso é até um pouco do que eu já vinha falando anteriormente, né? Assim, o pessoal que acompanha já sabe, que eu não era muito fã de ficção de cura. E aí foi muito curioso, porque a gente tá no terceiro episódio dessa temporada, e os 2 primeiros livros que eu abordei aqui foram livros que eu gostei de cara. E aí eu falei, gente, peraí. Parece que é combinado, até marmelada, sabe? Porque eu falei que não gostava, e de repente os 2 primeiros livros eu já gosto. E aí, quando veio esse, eu falei, tá vendo? Voltou para aquele estilo de ficção de cura que não é muito a minha vibe, entendeu? Mas aí tem... E então a gente começa a perceber que, mesmo estando dentro desse gênero, ainda assim podem ter muitas diferenças e que vão agradar uns e outros não, entendeu? Pra mim, uma outra coisa, assim, que me pegou... que eu senti um pouco de distanciamento da Misteriosa Confeitaria da Meia-Noite, eu acho que é mais uma questão de crença, né, pessoal, de que, tipo assim, pra mim, a pessoa morreu, acabou, sabe? Não tem o que ela se arrepender depois, né? Então, enquanto eu tava traduzindo, eu ficava, tá, mas qual é a parte disso aqui que deveria me curar? Porque eu não morri. Né? Então, assim, como que isso aqui vai me consolar, sendo que, tipo, eu não tô pensando nisso. Eu penso mais no consolo para os que ficam, né? Da pessoa que perdeu. E aí, não sei, eu acho que eu li com uns olhos, assim, meio céticos, né? E aí, depois que o livro foi publicado, que eu comecei a ver a opinião das pessoas, que eu entendi qual que era a parte que é, tipo assim... Ok, beleza, depois da morte, dependendo, a gente não sabe o que vai acontecer. Talvez você realmente não tenha essa oportunidade de se arrepender, de revisitar a sua vida. Mas... antes disso, o que você pode fazer, né? Pra você não levar esses arrependimentos. Então, assim, enquanto eu tava traduzindo, eu tava mais pensando nisso, sabe? Tipo, consolar morto, né? Mas o livro é pra vivo.
Mas depois que eu fui entender, né? E aí, tipo, acho que foi a questão do olhar mais cético mesmo. Enquanto eu tava traduzindo, claro que eu tava entendendo, mas não sei, não bateu, sabe? Que curioso, porque eu também não acredito em reencarnação. E o livro é sobre reencarnação, né? Mas eu entendi que é realmente assim, exatamente esse alerta, que você não precisa deixar chegar esse arrependimento, a sua alma ter esse arrependimento. Você faça o que você puder enquanto você está vivo, sabe? Nisso ele entra muito dentro realmente desse estilo mesmo da ficção de cura, que é favorecer a comunicação, né? Eu acho que todos os livros de ficção de cura, eles falam muito sobre isso, sobre como a gente não se comunica e isso acaba gerando muitas feridas e muitos problemas que viram bolas de neve enorme e que às vezes é exatamente uma conversa simples com um desconhecido que vai resolver, entendeu? Basta você se abrir. Sim. Então, eu achei bem interessante nesse ponto. Aí, acho que até a gente podia falar um pouquinho sobre esse boom, né, da ficção de cura. Porque também, para quem acompanha, a gente sabe que a gente já teve também um outro episódio onde a gente tratou de 3 livros de ficção de cura. E aí falamos um pouquinho sobre o ritmo, o estilo, a fórmula, né, que ainda, na verdade, é muito novo, né? Se a gente for ver... talvez, tem gente que fala que começou aí nos anos 2010, mas ficou mesmo mais famoso nos últimos, sei lá, 4, 5 anos. E principalmente com essa literatura, essa ficção contemporânea que vem aí da Coreia do Sul e do Japão, não é mesmo? Sim. E o que você acha? O que você está acompanhando desse boom aí? Como é que fica para você? Infelizmente eu não tô conseguindo acompanhar muito, assim, lendo. Só tô vendo o que tá saindo, né? E colocando mais coisa na lista, que algum dia eu pretendo ler. Mas eu acho que, assim, além da Coreia estar em alta ultimamente, né? Eu acho que acaba sendo... eu já vi muita gente falando... eu comprei um livro de ficção de cura e é tipo um K-drama, né? Então, assim, não é muito o tipo de K-drama também que eu assisto, né? E eu também não tenho assistido muito porque eu não tenho tempo. Mas, realmente tem uns K-dramas, assim, que são meio bobinhos, né? A história, não tem nenhuma reviravolta, não tem coisa de vingança e tal, que é o que eu mais gosto. Mas, o pessoal gosta, né? E sente esse calorzinho. Sim. Tanto é que já tinha ouvido essa expressão, né? De é um drama healing, sabe? Então, acabou virando, né? Não acabou virando, mas assim, agora o pessoal tá conhecendo isso nos livros. Então, eu acho que é bem legal, né? Quem tem interesse, quem gosta de K-drama acaba conhecendo, também talvez gostando, né? E eu achei que foi ótimo, assim, né? Pra vir bastante livro pra cá, nesse boom. Sim. Agora eu tô vendo que também tá tendo uma variação, mas eu acho que, assim, foi ótimo pra... Eu achei que foi ótimo pra trazer mais literatura coreana pra cá. Sim, com certeza. Você falou um ponto muito bom, porque, inclusive, enquanto eu lia, principalmente... Eu acho que os dois se encaixam muito, assim, nessa história... parece um K-drama. Mas eu acho que talvez, exatamente pelo tanto de descrições, A Extraordinária Cozinha dos Livros, você consegue realmente visualizar a cena. Parece quase que um roteiro. Sim. Assim, os episódios, os capítulos, ó, viu? Os capítulos, eles começam, assim, realmente, com a descrição do cenário, principalmente do clima, tudo, e terminam sempre montando aquela cena, né? Sim. Que vai trazer o conforto. Então, acho que dá muito para relacionar realmente com o K-drama. E o da Misteriosa Confeitaria da Meia-Noite também, até por ele ter esse aspecto da fantasia. Então, você consegue olhar ele com um olhar assim que daria facilmente uma adaptação para o audiovisual. Inclusive, eu me lembrei de alguns K-dramas enquanto eu lia eles, né? Para quem, por exemplo, eu acho que quem assistiu Chocolate, não sei se você assistiu, que é um drama que fala um pouco, que fala sobre uma instituição, né, de cuidados paliativos. E aí você tem aí, então, o cuidado, o afeto, né, esse conforto através da comida, né, que a cozinheira da instituição, que acaba sempre fazendo algum doce que vai, então, ajudar essa pessoa nos momentos finais. E isso me lembrou muito a Misteriosa Confeitaria da Meia-Noite, porque tem muito cada capítulo é um tipo de doce diferente que ela vai preparar, que tem alguma relação com a história, né, desse personagem que veio buscar, então, essa ajuda. E A Extraordinária Cozinha dos Livros, então, nossa, é um prato cheio. Porque, além de tudo, tem muitas referências a outros livros. Sim. A músicas, tem muitas referências de música também. Então, assim, você consegue facilmente relacionar mesmo com dramas. E eu acho que, como você falou, esse boom tá muito interligado. Porque, por exemplo,
A gente teve aí um aumento muito grande também da publicação de livros coreanos nos últimos 5 anos e que vem acompanhado aí, com o pós-pandemia, o crescimento dos dramas na Netflix, Sim. né? Que hoje a gente tem pesquisas aí que já dizem que 97% dos brasileiros assistem K-dramas, né? Então, uma coisa leva a outra, inevitavelmente. E que pra gente é muito bom, porque a gente tá aí, se formou em literatura coreana, né? Em língua coreana. E a gente também gosta da cultura, então a gente quer que venha cada vez mais. Mas, às vezes, tem pessoas que já comentam que saturou um pouco, né? Até pelo fato de ter essa fórmula, que é um pouco parecida, né? Que eu já falei aqui um pouco, que já começa até nas capas, né? Se você for perceber. Porque as capas, elas têm esses tons pastéis, geralmente ambientes com uma iluminação aconchegante. Então, às vezes, mesmo um leitor que não está habituado com a ficção de cura, só pela capa ele já sabe que o livro é de ficção de cura. Não é mesmo? E isso me leva a pensar um pouco sobre... Aí eu já fico com teorias conspiratórias, gente. Porque eu sou maluca das ideias. Sobre a questão, por exemplo, dessas coisas de algoritmo e familiaridade. Eu acho que é isso também que faz a ficção de cura vender muito, né? E ser muito expressiva comercialmente. Porque a gente está vivendo uma era em que as pessoas elas consomem o que o algoritmo manda. E muito dentro dessa zona de conforto, né? Inclusive, para quem cria conteúdo, eu recebo direto lá um monte de vídeo falando assim pra mim, você tem que criar conteúdo que as pessoas vão sentir familiaridade, ou seja, repetitivo, falar da mesma coisa. E muitas vezes a ficção de cura traz muito isso, né? Histórias muito, muito parecidas. Sim. Porque são histórias muito também do cotidiano e todo mundo tá vivendo esse momento, né? Do capitalismo, em que tá todo mundo meio desesperado, meio maluco, não sabe o que vai ser da vida, né? Incerteza. Sim, todo mundo dodói da cabeça. Não é? E acaba que... Não só os livros coreanos, acho que também tem muito livro japonês também, que traz as mesmas temáticas e tudo. Eu acho que faz parte, eu acho que a literatura, querendo ou não, ela vai trazer o momento, né, que a gente vive. Então, isso reflete muito nesse novo gênero que apareceu e que ainda está se firmando, ainda não tem muitas pesquisas a respeito, né? Mas já tem aí alguns artiguinhos que dá para ler e tal. E que concordam um pouco com essas minhas teorias conspiratórias de neoliberalismo. Mas é isso. Ju, aliás, vamos falar um pouquinho aqui, que eu tô aqui Ju pra cá, Ju pra lá, porque a Ju, gente, a Ju é São B. A Ju é veterana da USP, né? Então, a gente se conheceu, inclusive, na verdade, por mensagem, né? Que foi na época do intercâmbio. Foi, né? Exatamente. Que a Ju foi pro intercâmbio na Coreia na mesma época que eu, mas ela já era avançada, foi pra outra faculdade, diferente. A gente nem se viu na Coreia, a gente se viu lá? Não. Acho que sim, no evento que teve na Embaixada. Ah, verdade. Embaixada. Uma vez a gente se viu na Coreia. Foi. E depois a gente vai ter contato aqui no Brasil, né? Isso. E como é que foi para você, que está sendo, né, essa questão, né, de que até pouco tempo atrás, a habilitação que você escolheu era uma habilitação que todo mundo ficava, para que você está estudando coreano, não era? E de repente, hoje, graças a Deus, não falta aí trabalho. Sim. Como que é para você essa transição? Olha, para mim é muito gratificante, porque eu entrei na habilitação olhando para praticamente a única tradutora que tinha, que era a professora Yun. Então, eu olhava pra ela e ela era, tipo, meu modelo. Eu falava, nossa, pra eu ser tradutora do coreano, eu vou ter que ser a professora Yun. Eu vou ter que fazer um mestrado, eu vou ter que fazer um doutorado, eu vou ter que, sabe, tipo, ter... Pra chegar a ter o cacife dela, eu vou ter que estudar muito, vou ter que ralar muito. Porque, assim, além de não fazer ideia de como que seria entrar no mercado editorial e tudo mais, a gente não via realmente os livros coreanos vindo pra cá. Então, eu falava... Quem que eu vou ser na fila do pão comparado com outros tradutores renomados, né? Por exemplo, não tinha só a professora Yun, tem a tradutora também do Coelho Maldito, o Sukiyaki de Domingo, mas que também é professora lá da Hangul EDE, né? Então, assim, eu falava, eu não vou ter chance nisso. Era o que eu ficava pensando. Mas, felizmente, começaram a vir os livros e começou a abrir porta para muita gente, né? Então, eu fico muito feliz de ver as outras colegas tradutoras, todas praticamente também são B, ou então colegas do mesmo ano, né? Eu acho muito bom, porque realmente eu não tinha essa noção de como que é você chegar para traduzir um livro. Tipo, eu não sabia se era a tradutora procurar você, saber que você sabe coreano e te oferecer. Ou então você tem que chegar e falando, olha, eu sei coreano, eu gostaria de traduzir um livro. Enfim, eu não fazia ideia. Então, quando começou a chegar, eu falei, pode vir. E aí, é ótimo, porque agora eu tô conseguindo trabalhar no que eu quero.
né? Assim, antes eu achava, talvez eu tenha que trabalhar numa empresa coreana, né? Algum outro jeito de usar a língua coreana, mas felizmente consegui unir língua coreana e literatura, duas coisas que eu amo. E aí é ótimo. Maravilha. Viu, gente? Tem futuro, tem futuro. Vamos pro Coreano USP. Eu vivo fazendo propaganda, gente. Eu sou... Nossa. Aí, voltando aqui, então, um pouco para os bastidores, então, da tradução. Como a gente está falando, tem um pouco essa fórmula, né? Que é um personagem por capítulo, vamos dizer. Aí entra em toda a história dele, tudo isso. De certa forma, isso acaba facilitando ou dificultando a tradução? Porque, de repente, são histórias muito distintas em cada capítulo. Como é depois para você criar uma unidade, assim, uma voz que segue o livro, né? Não facilita. De fato, não facilita. Porque, realmente, você tem esse foco nos personagens. E por mais que, por exemplo, a Extraordinária Cozinha dos Livros, ela é toda narrada em terceira pessoa. Só que, quando tá apresentando ali o personagem principal do capítulo, tem um foco nele. Então, vai, às vezes, aparecer os pensamentos dele e tudo mais. Então, é uma preocupação, sabe? Tanto de registro, de você lidar com personagens de gênero, de classe social diferente e tudo mais. Então, você tem que ficar se perguntando toda hora, sabe? Tipo, isso aqui cabe na boca dessa pessoa, né? E, ao mesmo tempo, manter a uniformidade da narração como um todo, né? Nesse sentido, a Misteriosa Confeitaria da Meia-Noite foi mais difícil. Porque tinha mais variação de faixa etária, Sim. né? E não sei, tipo, eram coisas totalmente distintas. Artista, criança, Sim. um adolescente, sabe? Contextos muito diferentes. E aí, por que não facilita? Porque em outros livros, você até consegue montar um glossário. Porque ele é mais linear. Então, tipo, aqueles vocabulários que aquela pessoa usa, ou então aqueles pensamentos vão aparecer de novo. Eu comecei a fazer um vocabulário pra Extraordinária Cozinha dos Livros, depois eu percebi que era inútil. Porque, tipo... Além das questões da pousada, né? Que sempre repetia, o pé de umê e tal. O resto não aparecia de novo. Não aparecia com tanta frequência. Então, eu tava perdendo tempo tentando montar um glossário. E é isso. Não tem muito o que fazer. Tem que ir se jogando... É quase que um livro por capítulo. Sim. Aí, outra coisa também que, às vezes, eu acho que talvez possa dar alguma dificuldade na tradução... que tem muitas referências, né? Muita intertextualidade. Cita livros, cita séries, né? Aqui, por exemplo, na Extraordinária Cozinha dos Livros, que eu marquei bem, Busker Busker, né? Eu adoro essa música, inclusive. Cita música, aí tem trechos de música, aí Pequeno Príncipe, Anne de Green Gables, que Anne de Green Gables apareceu também nos últimos 2 livros que a gente leu aqui. Esse que... Nossa, fiquei até curiosa. A Papelaria de Tsubaki. Cadê em português? Porque todos os livros citaram ele. Sim. Né? E aí, como que fica você fazer isso? Você tem que pesquisar o que já tem em português e pegar o original? Ou você faz a sua própria versão? O que é? Para os livros que eu encontrei em português, porque teve um deles, por exemplo, que ele já tinha sido publicado, mas eu juro que quando eu pesquisei eu não consegui achar. Eu acho que, sei lá, talvez eu tenha visto e achei que era português de Portugal, que é o da Uma Semana de Inverno, né? Mas todos os outros eu dei um jeito de encontrar a versão em português, porque eu fiquei pensando, olha, primeiro que aqui no coreano, ele não tá me mostrando como que é o original, não tá mostrando como que é em inglês. Então, eu vou fazer uma tradução do coreano, que já foi tradução do inglês, eu não sei o que eu posso perder aqui, Sim. né? E eu não acho que, sei lá, pro leitor vai fazer muito sentido se a tradução tiver muito diferente daquele trecho, daquele livro que ele leu. Então, por exemplo, Um Lugar Bem Longe Daqui é um livro que eu não tinha lido, né? Então, apareceu lá em coreano uma palavra, eu não sabia se eu tinha que traduzir como brejo, como pântano, tal. Então, eu fui atrás, né? E aí, eu copiei do jeito que estava no livro. Porque, né, nem sabia se eu podia fazer isso. Mas eu coloquei lá também a bibliografia, tudo certinho pra editora, deixando claro que não era minha tradução, né? Foi o que eu tentei fazer justamente porque se a ideia é o leitor se conectar com os outros livros que ele tá apresentando, né? Não faz sentido ter uma tradução totalmente diferente, né? Então, o que já tinha em português eu deixei. A questão das músicas não teve muito o que fazer, porque a música não tem uma tradução oficial, né? Sim, sim. Então, foi meio chatinho, assim, essa parte. Porque, não sei, fiquei com medo.
sabe? Mas deu tudo certo. Sim. Deu tudo certo, a gente conseguiu entender. E aí, nesse sentido, por isso que a Extraordinária Cozinha dos Livros, ela tem, acho que dialoga muito, né, com o Bem-vindo à Livraria Renandon, que também é um livro sobre livros, Sim. né? E traz trechos, traz citações, tudo. Então, acho que são públicos que poderiam gostar. Mas, curiosamente, o Bem-vindos à Livraria Renandon é um livro que eu gostei bastante. Aí eu sempre falo, eu não sei se é porque foi o primeiro livro de ficção de cura que eu li, então talvez tenha ali um carinhozinho, não sei, foi um pouco novidade, né? E depois, porque eu também acho que às vezes você lê muitos livros de ficção de cura seguidos, não é uma boa ideia. Porque começam a aparecer personagens que têm histórias muito parecidas, Sim. né? Porque, afinal de contas, são dilemas do mundo moderno e a gente está vivendo os mesmos problemas, né? E aí, nesse ponto até de viver os mesmos problemas, eu entro no próximo tópico que eu queria levar, que é sobre a cozinha, a Extraordinária Cozinha dos Livros, que eu já achei que os temas que ele traz aqui já não são tão, como você falou no começo, não são tão cotidianos, né? São problemas mais específicos, realmente. Então, nesse ponto, acho que ele foge um pouquinho da fórmula dos personagens mais genéricos das ficções de cura, né? Mas não tanto também, porque, por exemplo, se a gente for ver em A Inconveniente Loja de Conveniência, a gente também tem um personagem principal que é bem particular, né? E tem toda uma história de trauma, né? E aí eu pensei assim, nossa, parecia que era pra ser um livro tão simples, mas de repente vem cada bomba, sabe? Gente, cada personagem com cada história. Apareceu o síndrome de Ripley, apareceu tumor, questões de suicídio, burnout. Burnout aparece bastante em ficção de cura, né? Infelizmente. Então, pra mim, eu achei que tocou bastante em feridas bem pesadas, assim. Você acha que esses livros de ficção de cura, eles precisam necessariamente ter uma temática, assim, mais profunda? Ou funciona para você como leitora nesse ponto? Quando é um tema mais tranquilo, né? Eu acho que, assim, essa parte dos traumas e tudo mais, das feridas, elas são pra de ter algum impacto. Porque se a pessoa for... não sei, a história da menina que vai no trabalho todos os dias e aí ela tá sofrendo de burnout, tá, mas e daí? Né? Não, o que ela tem de diferente, né, do outro? Mas é isso que eu acho legal. Porque eu acho que a ficção de cura, ela tem trazido muito esse personagem que é o protagonista inesperado, entendeu? Porque é a pessoa comum, como qualquer um de nós. Mas, assim, o que eu acho que essas feridas, assim, mais gritantes, elas acabam sendo um estopim para uma coisa mais profunda. Então, por exemplo, a questão da Sorri, ela descobre que ela tem um tumor, só que o problema dela não era exatamente o tumor. O problema é que ela passou a vida toda estudando e tudo mais, seguindo uma fórmula que diziam que era correta. E aí, então, foi aquilo que fez ela, tipo, opa, peraí... O que eu tô fazendo da minha vida. E, então, assim, eu acho que precisa não necessariamente ser uma coisa tão catastrófica e tudo mais. Mas, não sei, tinha que ter uma motivação para eles irem se retirar ali pro interior, entendeu? Então, eu acho que foi meio que essa forma de impactar. Justamente porque o resto do livro é mais... A conversa é mais simplicidade, entendeu? Concordo. E aí, nesse ponto, eu digo, para quem gosta de dramas, de melodrama... A Extraordinária Cozinha dos Livros é um prato cheio, vai fundo na leitura. Recomendo. Não é muito meu caso, a gente já foi o tempo. Acho que quando eu comecei a assistir K-dramas, era muito forte o melodrama, né? Há, sei lá, 15 anos atrás. O melodrama era o carro-chefe, não era a comédia romântica como é hoje, né? Que eu acho que até a gente pode entender um pouquinho esse boom que as pessoas às vezes acham que todo drama é conforto, todo K-drama é conforto, porque hoje em dia o que mais faz sucesso é a comédia romântica, né? É mais água com açúcar ali. Mas existem, como você falou, vários gêneros. Por exemplo, você gosta mais de suspense, né? Vingança, coisas assim. E eu acho que esse gênero de melodrama já não faz mais muito a minha cabeça. E isso me lembrou bastante um melodrama. Acho que em vários pontos. Mas um ponto que eu queria destacar, que eu achei, assim, incrível em A Extraordinária Cozinha dos Livros, é que, como a gente falou, tem muitas inscrições. E, assim, parabéns que você fez um trabalho árduo, né? Porque, meu Deus do céu, eu confesso que eu fui, gente, eu falei assim, gente, mas tem muita inscrição nessa coisa. O original é assim, eu fui xeretar o original. E aí eu falei assim, gente, o original é assim. Nossa, que coisa. Porque, pra mim, foi realmente exagerado de inscrições, sabe? E você teve todo esse trabalhão, né? De pegar toda essa coisa, porque essa questão do cenário, e ela traz muito os cheiros, as sensações, né? Deve ter sido bem complicado. Você chegou, inclusive, a ler a versão final? Porque às vezes a editora mexe um pouquinho, né? Como que foi pra você essa parte? Eu li, mas eu não sei. Pra mim, demorou um
um tempo assim, e aí eu já tinha esquecido, né? Eu até achei um pouco estranho, porque eu fiquei... Nossa, fui eu que escrevi isso aqui? Ou será que mexeram, sabe? Tipo, eu fiquei meio confusa. Mas aí, depois que eu continuei lendo, eu falei assim... Não, realmente fui eu, né? Então, sei lá, na hora, eu acho que eu não penso muito nisso, né? Eu leio em coreano. Aí eu vejo ali o que encaixa, né? O coreano tem essa questão de que... depois que eu comecei a traduzir, eu percebi que coreanos têm muitos adjetivos. Muitos adjetivos. Tipo assim, a mesma coisa tem 20 adjetivos diferentes. É uma questão, assim, de nuance, sabe? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou também vendo os adjetivos que eu tenho em português. Vou lá, vejo os sinônimos, faço uma listinha. E aí eu vejo o que cabe ali, o que encaixa melhor naquela nuance específica. Ou então que soa melhor, entendeu? Da parte da tradução também da Extraordinária Cozinha dos Livros, que na hora que eu li, eu fiquei assim, gente, que foi isso? Da onde surgiu? Que foi a parte do cozinha, coxinha. Aí eu falei assim, gente, cozinha, coxinha. Não, faz todo sentido em português, mas... O nome eu fiquei assim, mas o nome não é Chekduri Bok? O que isso tem a ver? Aí, quando eu fui ver no original, aí eu entendi. Eu falei, tava em inglês, no Konglish. Sim. No Konglish faz todo sentido, né? Aí ficou muito legal, porque aí, na verdade, é do frango, né? Mas eu tenho uma confissão, que esse não foi meu. Mas assim, quem mexeu, então... Quem mexeu foi uma boa sacada. Porque assim, na Extraordinária Cozinha dos Livros... A maioria o nome da pousada é em inglês. É em inglês, então, exatamente. na tradução, eu fui mantendo em inglês, entendeu? Porque pra mim fazia sentido. Tipo, nome de estabelecimento em inglês é o que mais tem. Então, eu fui mantendo. E quando chegou nesse ponto, eu falei, não tem muito o que fazer. Eu vou falar que confundiu com o chicken, igual tá no coreano, entendeu? Só que aí, como na edição eles transformaram, deixaram o nome da pousada em português... Aí precisou mexer nisso, né? Mas, assim, realmente foi incrível, porque foi muito no português conseguiu também fazer o trocadilho, né? Só trocar uma letra. Exatamente. E foi incrível, porque no coreano, na verdade, é buksu chicken, né? Isso. Que é o Konglish. E aí eu falei, poxa, frango, coxinha, tá tudo certo. Foi muito legal. Parabéns aos editores. Deu muito bom essa parte. E você tem algum trecho que mais te marcou nesse livro? Na Extraordinária Cozinha dos Livros? Tem o da... Como eu falei, eu adorei conhecer o Me, né? O Me. E aí eu também gostei muito, assim, da In, que ela é muito, assim, tipo... Tinha aquela expectativa, né, de ela ser uma pessoa totalmente sorridente. Então, um dos meus trechos favoritos é quando ela fala... Daí não gostava muito da primavera. As flores desabrochavam por todo canto, irradiando um brilho intenso, como se anunciassem que o inverno sombrio, frio, inconsolável e mortífero deveria ser esquecido. Na primavera, todos falavam sobre novas esperanças, desafios e recomeços. Mas quem saberia se a primavera não floresceria relutante, ainda se lembrando da escuridão profunda do passado? E se, mesmo com pesar, ela persistisse a seu próprio modo para cumprir fielmente sua obrigação de primavera, sofrendo enquanto faz? Esse trecho também foi um trecho que eu gostei bastante, que eu tinha destacado aqui também. Eu gostei bastante. E aí isso me fez lembrar de um comentário bem aleatório, que não tem nada a ver, gente, com o livro. Quer dizer, tem também. Porque essa personagem, a Dai, ela é uma cantora de K-pop, né? Sim. E tem todo aqui o contexto dela, que na verdade é muito parecido com muitos idols, e que a gente também já viu em outras histórias que tratam aí idols. E aí eu achei muito interessante, que eu falei assim, gente, nessa hora aqui, olha, Kim Ji-hye, você pegou uma licença poética muito da grande, que ela fala que a Dai, ela lança o comeback dela no inverno, né? E aí é uma música sobre neve Sim. e tudo. E ela lança... Ele cai no primeiro dia da neve, gente. E a música dela fica em primeiro no ranking. Eu falei, isso é impossível na Coreia. Você vai me desculpar, mas eu sou eu, bebê. E aí, pra quem não sabe, né? Todos os anos na Coreia, quando cai a primeira neve, sobe pro charts a música do EXO, da First Snow. Vamos conferir, muito boa. Era só isso pra fazer a minha profetagem do EXO. Mas quando você leu, você chegou a pensar nisso ou nem? Não. Porque quando ela começou a falar que a neve, e vai lançar a música, eu falei assim, gente, já tinha um monte de referência de músicas. Falei, vamos citar o EXO. Aí não citou, ela ficou em primeiro nos charts. Aí eu falei, não, isso tá errado. É porque no livro ela é colocada como, tipo, sei lá, pra mim é como se ela fosse a IU no universo aqui do livro, achei entendeu? Ela incrível. Falei, olha, incrível, superou o EXO do charts, hein? Poderosa essa menina. Mas então, vamos partir agora um pouquinho pra falar um pouquinho mais de Misteriosa Confeitaria da Meia-Noite. Que aí, como eu falei, é um livro que traz mais, então, a fantasia, né? E
muitos aspectos de cultura coreana, no sentido, assim, de religião, por exemplo, né? Porque tem muito aí, as histórias têm muito a ver com o fundo de xamanismo, de budismo. Você já tinha um background disso por causa da graduação, Sim. né? Mas como que foi? Teve que fazer muita pesquisa a respeito? Teve. É porque, assim, a questão do budismo, eu não sou budista, né? Então, já vai aquele medo de, nossa, e se eu escrever alguma coisa, uma besteira? E a professora Yun, ela pega muito no pé com isso, né? Nos workshops de tradução, ela, não, essa expressão é muito cristã, você não pode colocar. Então, eu fiquei, assim, horrorizada. Tipo, nossa, o que eu vou escrever aqui? Por exemplo, na questão do renascimento, eu tinha várias opções. Eu pensei, tipo, olhando no dicionário, reencarnação ou ressurreição. Só que aí não, ressurreição é uma coisa mais, né? Tipo, morreu e voltou. Mas reencarnação é uma coisa, pelo que eu pesquisei, assim, mais espírita. Aí, tava falando lá que o budismo não acredita na alma, no espírito, no eu continuado. Eu falei assim, mas como assim? O livro tá mostrando aqui. Aí, fui descobrir que tem várias vertentes do budismo. Sim. Aí, tive que pesquisar a específica, que é a, né, que é a predominante ali na Coreia. Sim. Então, assim, foi realmente... Não vou dizer que foi tão trabalhoso, mas... Eu sou uma pessoa que questiona muito. Então, eu fico... Isso aqui tá certo mesmo? Será que é isso? Então, eu vou lá no fundo pra eu ficar com a consciência tranquila com as minhas escolhas, sabe? Mas com certeza, eu imagino que deu muito trabalho. E eu acho que também isso foi um ponto que talvez tenha me cativado mais nesse livro. Porque eu acho que eu gosto do livro quando essas nuances culturais eu consigo entender e ela traz uma camada extra pra história, sabe? Principalmente, por exemplo, assim... Aqui os nomes dos personagens têm muito a ver com a história também. Então, se você entende coreano, só o nome do personagem já traz pra você um pouco do que ele representa nessa história. E, pra mim, acho que esse aqui, pra quem tem mais conhecimento de cultura coreana tradicional, vamos dizer, Sim. vai ser mais interessante. Esse, já pra quem gosta mais de cultura pop, talvez. Porque tem muitas referências também pop. Sim, Nesse sentido, a Senhora na Cozinha dos Livros, eu acho que ela é bem, assim, sociedade coreana atual. Porque, por exemplo, tem essa questão também dos bairros, né? Que foi uma coisa que eu me preocupei em colocar ali a nota de rodapé. Porque, sei lá, seria a mesma coisa de você falar assim... porque aquela pessoa ali é da Faria Lima. Pra quem não mora aqui, pra quem não é daqui, não vai entender, né? Então, assim, tem toda essa questão de... Tem um bairro específico na Coreia, que é pra onde os concurseiros normalmente vão. E que é onde tem muito gochujang. Então, assim, tem essas características bem sociedade moderna, entendeu? Mas que também são, tipo, nuances, né? Mas talvez quem já assistiu muitos dramas, muitas histórias, assim, de várias camadas diferentes da sociedade, acaba pegando. Mas a Misteriosa Confeitaria da Meia-Noite, ele é bem nessa raiz mesmo, né? Xamanismo, Sim. budismo. E aí, uma coisa que é muito interessante, porque aí a gente vê aqui, então... tem um personagem, então, que é um xamã, né? Que vai acabar sendo ali esse braço direito, né? Da protagonista para levar, então, adiante essa missão, né? Com a confeitaria que tem que atender os mortos. E aí vai trazer todas essas histórias dos 49 dias, que tem a ver com o budismo, mas aí traz com o xamanismo também. Então tem todo esse sincretismo também, que às vezes a gente pensa que... A gente fala muito que o Brasil, né, tem muito sincretismo religioso, mas a Coreia também, né? Sim. Acaba que, querendo ou não, ali até o confucionismo, que de fato não é uma religião, né, mas uma ideologia, acaba também ali ficando misturado, né? E eu achei muito interessante como ela trouxe esse diálogo, né, entre o xamanismo e o budismo nesse livro. E aí eu acabei lendo também que a Chong-ye, né, que é a autora, o nome verdadeiro da autora, né, sempre traz muito essas questões do budismo, né? Talvez, provavelmente deve ser a religião dela, né? Que ela traz muito nos livros dela. E eu achei bem legal mesmo. Eles visitam templos aqui. Aí, inclusive, até o nome do templo, eu falei, mas esse templo existe? Eu fui pesquisar. Não existe, né? Ela inventou, mas aí quando ela inventa, você vê o nome do templo, você fala, Templo das Almas. Sim. Né? Se você fizer a tradução. E tem essa também, na hora que eles vão no templo, né? Tem essa cultura também, né? Da comida do templo ser conhecida. Né? Eu tava assistindo aquele reality das colheres pretas, colheres brancas. Na segunda temporada tinha monja, né? Então, assim, a comida do templo, ela é muito valorizada, porque normalmente são feito de coisas cultivadas ali na montanha, né? Então, também tem toda essa parte que, mesmo para quem não é budista, é conhecimento, assim, faz parte da cultura, entendeu? Então, o pessoal sobe na montanha, vai ter um templo ali, eles vão descer, vão querer tomar mocoli, vão querer comer no restaurante ali no pé da montanha, porque, sabe, tipo, é assim que funciona. Se não fizer assim, tá errado. Muito legal.
Eu gostei muito disso. E aí, aliás, para quem quiser entender um pouquinho melhor, assim, essas questões das religiões coreanas, ou então das tradições, assim, tem um livro recente, né, que saiu no ano passado, né, que é Os Mitos e Rituais. Gente, agora eu esqueci o nome do livro, vou ter que pegar depois e colocar na descrição para vocês. Mas saiu pela Editora Vozes no finalzinho do ano. E esse livro traz bastante esse ponto, né, do sincretismo entre as religiões, né? E eu achei interessante, o livro me surpreendeu bastante, porque, inclusive, ele tem muito fundamentação histórica, sabe? Eu pensava que ia trazer só, tipo assim, cada mito separadamente, mas não, ele vai trazendo tudo, desde os primórdios até a Coreia contemporânea. Então, ele fala até de mitos atuais, assim, sabe? Que são lendas urbanas, digamos assim. É bem interessante, recomendo. Vou colocar na descrição o nome para vocês. Eu esqueci até o nome do autor, eu lembro, mas é difícil de pronunciar, gente, não vai estar rolando. E aí uma coisa que eu achei também, como eu falei da questão do bom humor na Misteriosa Confeitaria da Meia-Noite, as pessoas vão, né, vão chegar ali, vão conhecer a protagonista, e aí vão entrar, então, na memória dela para saber o que aconteceu, que essa pessoa morreu, qual é o arrependimento. E aí você acaba vendo que foram mortes tão bobas. Gente, eu achei, aconteceu assim... Gente, podia não ter feito, foi só uma coisinha, sabe? Então, assim, às vezes pra mim ficou também como um aviso pra você ter mais atenção, quais são as suas prioridades. Porque às vezes, assim, você vai priorizar um papel e esse papel vai fazer você perder a vida, entendeu? Sim. Sabe? Então, assim, por isso que nesse ponto que eu acho que são mortes bobas, entendeu? Eu acho que todo acidente... Né? É que eu achei só muito trágico, assim, sabe? Tipo... Você achou? O outro rapaz derruba o telefone no bueiro, gente. Pra mim, eu achei cômico, de verdade. Ele derrubou o telefone no bueiro, foi atropelado. Então, assim... Você quer uma curiosidade? Fale. Eu fiz a avaliação desse livro. Me conte. E a versão que eles deram não era definitiva. Então, na primeira versão, ele morria de outro jeito. Ah, sério? Ele tava ajudando numa construção, carregando, tipo, umas vigas, assim. E aí, ele caía de lá de cima. Era mais... Eu achei que era mais pesado, talvez por isso que ela mudou. Totalmente mais pesado. Nossa, mas... teve várias mortes, assim, que eu falei... Nossa, gente, foi um descuido... E aí eu acho que é muito isso, pra mostrar pra gente como a vida é frágil, sabe? Porque é um simples descuido... Uma coisa que você priorizou e que talvez não tivesse tanta importância assim, sabe? Você podia passar o dia sem isso. E aí você foi lá, insistiu nisso e morreu. Já era, entendeu? Era uma coisa besta, mas assim, eu entendo o apego emocional que aquilo ali representava, sabe? Sim. Tipo, a questão, por exemplo, dos convites. Sim. O único contato que ele tinha com ela, porque, tipo, ele não sabia. Nossa, sim. Não tinha redes sociais, entendeu? Da comunicação, né? Sim. E se as pessoas se comunicassem mais... Então, acho que tudo vem, assim, com alertas. Lógico que a ficção de cura tem muita gente que, às vezes, confunde com autoajuda. Mas não é isso. Porque não chega a ser ali... Nossa, se você fizer isso, você vai viver melhor. Faça isso de 30 dias, um hábito. E não é isso. Mas, assim, querendo ou não, dá aí algumas pontadinhas pra, assim... Reflita um pouco no como você está vivendo, sabe? Quais são suas prioridades. Eu acho isso muito interessante, assim. E, como eu disse, é trágico, é emocionante, assim. As formas, né, como as pessoas querem passar essa última mensagem de adeus, né? Mas alguns pontos eu não aguentei. Eu tive que rir mesmo. eu acho que eu gosto muito dessa coisa do realismo mágico também, porque aí abre também portas, né, pra gente levar, então, assuntos muito profundos, muito pesados, com mais leveza. E aí, como eu falei, esse livro me lembrou bastante, então, assim como o Chocolate, me lembrou também o Mystic Pop-Up Bar, não sei se você já assistiu. Também não. Que também é um que veio de webtoon aí, e também tem essa coisa do xamanismo, de vida após a morte, e aí fazer o último desejo do morto. E foi bem, assim, legal, bem divertido também. E é lógico que no final tem toda a história da própria xamã, né, pra ser revelada no final, que eu achei bem interessante. Eu senti muito essa vibe desses dramas, assim, Então, acho que quem gostou desses dramas é uma boa pedida, vai gostar bastante. Agora, a questão que eu tava falando também de quem tem um pouquinho mais de conhecimento de coreano acaba pegando muito uma camada extra nesse livro. Sim. Até os nomes dos personagens, né? A própria Yeonhwa, o Sawol, o Owol, né? Sim.
que as pessoas... E assim, eu achei interessante até que acho que nos 2 livros tem bastante nota de rodapé até, né? Isso é bem legal, porque assim, as editoras te deram bastante liberdade pra isso, né? Não sei, na verdade. Eu coloquei e falei, se a editora não gostar, ela tira, mas... tipo assim, eu senti que eu tinha que colocar, né? Sim. Mas, por exemplo, a Extraordinária Cozinha dos Livros, eles mantiveram todas e até acrescentaram algumas que eu tinha feito só comentário, pra tipo assim, olha, tô justificando aqui por que eu tô usando esse termo. Eles foram lá e transformaram em nota tradutória. Agora, na Misteriosa Confeitaria da Meia-Noite, eu já... Assim, a quantidade de notas foi menor. Foi menor, também. Sim. Mas, por exemplo... São coisas, assim, que eu julgo necessárias nesse sentido. Sim. Porque, por exemplo, o da Yonhwa não era tão... Assim, se não tivesse ali a nota explicando o que significava a flor de lótus, só ia aparecer uma coisa poética e bonita ali no final, do jeito que acontece, né? Do jeito que é pronunciado e tal. Só que já o do Saori do War não tinha como. Sim. Porque a amiga dela confunde e aí ela fala, tanto faz, porque os dois são nomes de dias, né? E aí, tipo, se você para pra pensar na pronúncia, Saori ou War não parece tanto assim. Se fosse, por exemplo, Samor e Saor, né? Então, pra pessoa não perder, não perder sentido, né? No que tá sendo discutido ali no texto, a gente precisa do paratexto, às vezes, pra compensar um pouquinho. Mas, por exemplo, um que eu não coloquei... Tanto por não ter certeza, porque, tipo, não tinha explícito no livro. Mas o Howardon, por exemplo, eu tenho quase certeza que os hanjás são de flor, lua e doce. Entendeu? Então, tipo, tudo bem. Não coloquei. Seria mais uma curiosidade. Sim. Mas, né, também já traz uma camadinha ali de... então o nome da confeitaria remete a isso, né? Tipo, Sim. Tem a questão da flor, da flor de lótus. Tem a questão da lua, porque só abre à noite. Né? Sim, pra mim isso tudo é um encanto, gente. Eu adoro quando eu pego essas coisas, assim, essas nuances que não tão, assim, que, sabe, tão explícitas. Aí tem a questão mesmo desse protagonista, o masculino, né? Que é o Sawor, que é o xamã. O fato dele se chamar Primavera, né? Que literalmente seria isso, ele se chama Primavera. Tem toda uma questão que vai se revelar no personagem, Sim. né? E aí, se a gente pensar... E aí é curioso, porque mesmo se a gente souber que Sawor é abril... No Brasil, o que tem a ver? Ninguém sabe. Mas lá na Coreia é primavera em abril, entendeu? E aí, tudo que a primavera significa, né? Literatura como recomeço, né? Exatamente. Então, pra mim, já vem tudo uma enxurrada de coisas, assim, uma loucura. Mas que eu entendo que, às vezes, principalmente num livro que é mais comercial, é complicado ficar colocando milhões de notas de rodapé, né? E é bom também que, às vezes, não deixar as coisas tão mastigadinhas, que deixa o leitor, né? Pôr o cérebro pra funcionar também, Sim. né? Eu acho bem legal. Você teve algum trecho que mais te marcou na Misteriosa Confeitaria da Meia-Noite? Olha, eu estava revendo e eu não consegui encontrar um trecho específico. Tipo, tem momentos que eu adorei essa parte aqui, adorei essa história. Mas um trecho específico, eu acho que não é uma ficção de cura tão... frases impactantes, né? Exatamente. Bom ponto. Eu fiz aqui uma seleção, mas eu acabei não trazendo, gente. Perdão. Mas vai aí pro Instagram, né? Porque eu selecionei, sim, alguns trechos, tanto da Extraordinária Cozinha dos Livros, quanto da Misteriosa Confeitaria da Meia-Noite. Mas eu concordo. Enquanto na Extraordinária Cozinha dos Livros tem muitos trechos de frases de efeito, assim, instagramável, né? Que é muito, muito característico também da ficção de cura. A Misteriosa Confeitaria da Meia-Noite já não tem. É muito o desfecho mesmo da história. E fique com a mensagem, o sentimento, a sensação que você sentiu e acabou. Sim. Né? Não tem muita coisa. Agora, uma curiosidade extra sobre a Confeitaria da Meia-Noite, que a gente podia ter falado no começo, mas vamos falar agora, é que como esse livro, ele é o primeiro, né, nesse pseudônimo da Yonhwa, mas essa autora já é uma autora famosa. Então, esse livro, na verdade, ele foi vendido direito para 11 países, mesmo antes dele ser publicado na Coreia. Então, assim, já tinha uma aposta muito grande, né, em cima dele, que seria um sucesso, Sim. realmente, né? Eu acho que você pegou também esse bastidor, né, que já tinha sido vendido antes, Sim. né? E realmente, pra gente ver como que, às vezes, a ficção de cura tá aí explodindo no mundo, né? E, inclusive, o Brasil como um dos mercados aí que mais recebem, né? Exato. Porque a gente recebe... Às vezes, tem livro que tá saindo aqui em português antes da versão americana, Sim. né? A Extraordinária Cozinha dos Livros também saiu antes da americana, da inglesa. É interessante, né? Porque também acho que é uma coisa meio que mútua, né? As editoras estão interessadas, então elas estão querendo saber o que tá vindo Sim. aí, né? Pra também já se adiantar. Então, uma via de mão dupla.
E pra gente que tá nessa área é ótimo, assim, Sim. a gente só vê crescer, né? Agora, nos encaminhando pro final aqui, você teve algum ponto que você fala, nossa, isso aqui me deu muita dor de cabeça e que marcou pra você? Ou já falou aqui das coisas que foram mais desafiadoras pra você? Como que foi? Teve alguns trechos, assim, que agora eu não vou conseguir lembrar, mas, por exemplo, na confeitaria da meia-noite, na hora que eles vão entregar o agashi de flor de ameixeira, e aí a menina aparece lá, bêbada e tal, aí ela fala uma coisa totalmente diferente em coreano, que eu precisei conseguir uma solução que fizesse sentido do trocadilho que eles usaram ali, né? Então, assim, sempre que aparece trocadilho é um desafio. Mas, assim, eu acho que o que acaba mais pegando pra mim é questão de escolha teratológica. Então, por exemplo, da Extraordinária Cozinha dos Livros, é o que eu falei, eu não conhecia o pé de umê. Então, eu fiquei pensando, eu posso traduzir isso como pé de ameixeira? Mas se eu colocar pé de ameixeira, a pessoa não vai pensar na fruta ameixa, sabe? E na confeitaria, teve uma questão muito grande, que foi a questão dos doces. Porque em coreano, todos os doces, eles têm os nomes em coreano, porque é a forma que eles são conhecidos ali. Sim. Né? Só que aí eu fiquei, tipo, nessa de... Mas os doces são de origem japonesa, então o que eu vou usar? Né? Que termo que eu vou usar? Se eu colocar em coreano, o pessoal talvez coloque ali no Google para pesquisar, talvez não vai aparecer pesquisando ali pela romanização, entendeu? E eles não vão entender exatamente o que é o doce. Então, tipo, foi uma questão de... O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí você acaba decidindo o que você julga que é melhor, né? Sim. Mas acho que questões assim acabam sendo mais difíceis do que você pegar um trechinho ali e falar, nossa, isso aqui tá meio complicado. Metáforas, em geral, são difíceis de traduzir, mas, assim, essas questões que pegam mesmo na cultura... Sim. E que é muito diferente, tipo, coisas que não tem aqui. E você quer apresentar da melhor forma possível, entendeu? É mais complicado. Ou então até esse embate, né? Do que a gente já tem aqui com a cultura de destino, né? Como você falou, por exemplo. Às vezes, isso até é um debate que já existe há algum tempo, né? Que às vezes muitas palavras que aparecem em livros coreanos vêm traduzidas porque a gente conhece aqui com a palavra japonesa, né? O gyoza, hashi, né? Coisas assim. Que já meio que se consolidou, né, no Brasil, né? Então, isso às vezes é uma briga com a editora, né? Não com a editora em si, né? Acho que, assim, também quem está trabalhando na preparação dos livros, eles estão chamando pessoas, assim, competentes aí, que tem esse olhar também mais afiado. Então, acaba dando certo, né? Tipo, tem tanto a voz do tradutor, aí depois o preparador vai lá e afirma, olha, isso aqui vocês não podem mexer, porque é assim, 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 assado, né? Aí eu tento também explicar, porque eu realmente não sei o que vai dar na editora de querer mudar e tal. Então, o que eu posso justificar a importância de manter aquilo daquele jeito, ou então falar, olha, eu tô escrevendo desse jeito, mas também poderia escrever assim, eu faço. Mas, por exemplo, essa questão de você domesticar, né, colocar para termos japoneses, eu não sou a favor. Então, assim, nunca que eu vou escrever gyoza no lugar de mandu, nunca que eu vou escrever hashi. Só que na questão dos doces, eu falei, cara, não tem muito o que fazer. Cheguei nessa conclusão. Sim, eu fiquei imaginando, eu falei assim, gente, porque tudo que é com nome japonês, mas fazer o quê? E na verdade, se você for pra Coreia hoje, você vai entrar em um monte de confeitaria e vai ter um monte de doce lá que é japonês. Porque é muito forte, né? Essa parte da confeitaria japonesa. E aí, então, quem decide um pouco, né? Como você falou, você faz as notas de as anotações, comentários, e quem vai decidir o que vira nota de rodapé e o que entra dentro do texto é a editora. Sim. Ah, sim. Mas eu achei bem interessante, porque ele tem bastante notas mesmo. O paratexto aqui tá bem preciso, assim, entra nas partes certas, assim. Eu achei bem legal, ficou um trabalho, assim, editorial muito bom. Eu gostei bastante nesse ponto. As capas também são muito bonitas. Confesso que eu acho a capa coreana mais bonita. Eu também. Mas, né? Mostra a capa coreana pra aqui... eles. Eu queria fazer uma coleção, porque a ilustradora dessa aqui é a mesma da livraria Junandon e a da Inconveniente Loja de Conveniência. Olha, então, eu tinha imaginado, assim, fazer uma super coleção de capas lindas na minha estante. Aí, eu consegui fazer a coleção com a edição em coreano, né? Mas... sim, bom, tá ótimo, né? Porque é lindo, gente. Realmente, é muito bonita, assim. E realmente essa coisa do fã do livro, né? A gente gosta de ter, a gente quer ter na nossa estante bonitinha ali, adoro. E isso as editoras perceberam muito, né? Estão investindo bastante aí nas capas. O Healing Fiction o cartão postal primeiro vem já logo a capa, né? Com certeza. Os gatinhos.
E aí, agora vamos seguir aqui, então. Veredito final. Como a gente já tinha previsto, você é time cozinha. Sim. Não, é que assim, é muito difícil você falar, nossa, eu vou ficar no time... Porque os dois livros são bons, eu gosto dos dois. Mas quando a gente compara, assim, né... Eu acho um pouco inevitável você comparar a ficção de cura. Justamente porque é meio que a mesma fórmula e tudo mais. Então, assim, em relação a Extraordinária Cozinha dos Livros... E eu gosto mais desse Extraordinária Cozinha dos Livros do que da Confeitaria da Meia-Noite. Porém, entre outras ficções de cura, eu acho que eu gosto mais desse do que de outros que eu já li. Ah, entendi. Então ele consegue fazer esse ou aquele com esses livros de ficção de cura. Quem sabe em algum momento vem esse vídeo aí pro Instagram. Eu continuo, então, sendo o time Misteriosa Confeitaria. Gente, adorei. Recomendo fortemente, acho que vale a pena. Esses livros são rapidinho pra ler também, super tranquilo. Gostei bastante. Dentro dos livros, eu acho que quem gostou por exemplo, aí vamos pro Japão. Quem gostou de Antes que o Café Esfrie, vai gostar de Extraordinária Cozinha dos Livros. Não tem nada a ver as histórias, mas assim, a vibe me passou, foi a mesma vibe, assim. Tipo, o sentimento que eu tive foi igual. Quem gostou também de A Biblioteca da Meia-Noite, também não tem nada a ver, mas é a mesma vibe pra mim. E aí, a Misteriosa, gente, não consigo pensar em nada agora que pareça com ela. Mas eu acho que ela vem um pouco assim... Quem gostou desses últimos 2 livros que a gente trabalhou, que são livros que são mais... Sim. Com uma escrita mais direta e que falam mais do cotidiano mesmo. Não tem, assim, grandes traumas, grandes reviravoltas. Então, são histórias mais comuns, de pessoas comuns. Não tem aquele grande protagonista com, nossa, um super clímax, né? Eu acho que quem gostou, então, de A Casa de Peregrinações e A Loja de Cartas de Seul vai gostar muito de A Confeitaria da Meia-Noite. Sim. A Misteriosa Confeitaria da Meia-Noite. Eu não vou dizer que, quem gostou de A Extraordinária Cozinha dos Livros vai gostar também, porque, assim, é outra vibe, mas o que me pegou também enquanto eu estava traduzindo foram os livros do Han Byung-chul, né? Então, assim, eu fiquei muito reflexiva na questão de, nossa, a gente tá numa sociedade que só pensa em produção e tudo mais, né? Às vezes a gente precisa desacelerar, voltar a enxergar as pequenas coisas como belas, entendeu? Então, foi no ano que eu li Sociedade do Cansaço, eu li A Salvação do Belo. Então, assim, muitas das coisas que eu acabei refletindo, acho que foi por causa das ideias do Han Byung-chul. Tipo, os livros dele são difíceis de ler, mas algumas coisinhas você consegue absorver, né? E aí, me trouxe essa reflexão e lendo A Extraordinária Cozinha dos Livros, eu fiquei muito, nossa, acho que eu preciso mesmo ir para um lugar assim, descansar. Ver a natureza, ver verde, ver céu azul, coisas assim. Nossa, realmente uma ótima conexão. E faz bastante sentido também, porque, por exemplo, como eu falei, quem gostou também de Bem-vindos à Livraria Renondon pode se identificar bastante com A Extraordinária Cozinha dos Livros. E no Bem-vindos à Livraria Renondon, existe até dentro do livro referência, né? Ao Byung-chul Han. Então faz muito sentido. Inclusive, a gente tem um episódio sobre o Vita Contemplativa, que traz muito isso que a Ju falou, de vamos dar uma parada, vamos olhar, vamos pensar aqui no hoje, no agora, o que está à minha volta, né? Realmente essa coisa de contemplar, né? Boa pedida, Ju. Agora, aproveitando que hoje a gente tá chique, a gente tá com plateia aqui. Vocês não estão vendo, mas a gente tá com plateia. A gente tem aqui alguns dos nossos rubês, né? Os nossos júniores lá da USP. Tô me sentindo até importante, né? Que vieram aqui assistir, ver um pouquinho como é que tá. Vai aí, manda um conselho aí para quem tá na USP, quem quer seguir carreira de tradutor, quem tá trilhando esse caminho que você já penou. Vai. Vai soar meio óbvio, mas estudem coreano, tipo, estudem de verdade. Eu tô falando isso porque, assim, quando eu vejo outras dicas de outros tradutores, não só do coreano, né? Outros tradutores, assim, que eu acompanho, falam de, você tem que prestar atenção ali na tradução, você tem que ler bastante, né? Claro que isso faz parte, mas o primeiro passo é você ler e interpretar. Então, se tiver alguns ruídos ali na interpretação, não adianta você fazer um curso, você, tipo... aprendeu as teorias da tradução e tudo mais. Se você interpretar errado ali, já era, entendeu? Não vai dar muito certo. Então, é isso. Tipo, a habilitação habilita a gente, né? É uma boa base e tudo mais, mas tem que ir um pouco além, né? Então, tô falando isso, é o que eu disse. Acho que talvez pareça um pouco óbvio, mas é uma coisa que eu nunca ouvi, pelo menos. É que o pessoal normalmente fala o contrário, sabe? Tipo, não adianta só você aprender uma segunda língua pra você virar tradutor. Só que também
não dá pra fazer um sem o outro, né? Exatamente. Não tem como. Uma boa pedida também, porque realmente, até porque, como você falou, a impressão que você vai ter de que voz, que sensação você quer trazer com esse livro, é da sua leitura. Sim. E se você leu e não entendeu, Exato. como fica, né? Ótimo. Tá anotado, galera. Gente, Ju, estamos aqui, então, chegando no fim. Adorei a nossa conversa, trouxe várias discussões, assim. Espero que venha muito trabalho aí pela frente, né? Cara. Mas descansa também, viu, mulher? Não, calma, respira, que... Nossa, você e a Núbia, eu não aguento vocês, não. Vocês trabalham demais, calma. Vai dar uma passeadinha lá na cozinha dos livros. Eu preciso. Tá? Mas deixa aí, se quiser dar recado, chamar as editoras para te mandar mais trabalho, né? Eu que agradeço, né, o convite. Eu falava assim, nossa, eu acho que o dia que eu for chamada pro Saramban é porque eu virei tradutora mesmo, sabe? Tipo, eu fundei, tipo assim, me estabeleci ali no Coreia, no Brasil. Então, para mim foi uma honra o convite. Espero que também a gente tenha a oportunidade de conversar sobre outros livros, né, mais pra frente, no futuro. E não vou falar o que é exatamente, mas, por exemplo, vem não ficção por aí e ficção científica, que eu espero que anunciem muito em breve. Eu tô muito ansiosa por esse lançamento. Vamos ficar de olho, gente, então. E você esses dois que você já... Não ficção e ficção científica, que você já entregou a tradução, certo? Não, só a ficção científica. Ah, o outro você tá trabalhando agora? Os outros 2 eu tô trabalhando ainda. Ah, legal. Então vem mais dois trabalhos da Ju por aí. Ju, adorei. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Aí vai todas aí as indicações, bastante indicação, na descrição. Fiquem de olho. E continue com a gente pro próximo episódio ainda sobre a temporada de ficção de cura. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Ai, meu Deus. Maravilhoso. Ó, não passamos da hora. Coisa incrível, Ju. E aí, gente? O que vocês acharam? Ai, que complicado. Beleza, uma conversa. Eu sou muito. De vez em quando eu fico dissociando, eu sou muito dissocial.